Vamos lá, pessoal. Continuando, então, no nosso conteúdo de hardware, o próximo passo interessante de entendermos são as tabelas de código. Olha só, na aula passada a gente acabou vendo a questão que traria lá que o conjunto de 8 bits formava 1 byte. Lembram disso? Então, na verdade, a gente também dizia lá naquela tabela, que vocês puderam acessar na parte de materiais da primeira aula de hardware, que dizia assim, que também valia um caractere. Mas baseado no que um caractere? Baseado em uma tabela de códigos. O computador, na verdade, como que ele consegue imprimir os dados na tela? Vamos entender assim. Ele é baseado em tabelas, né? Então, por exemplo, logo no início tinha uma tabela com padrão americano, que é o American Standard Code, no caso o ASCII, né? Que ela tinha apenas 7 bits de combinação, ou seja, nos dava só 128 símbolos. Com o avanço, no caso da informática em si, por toda a América Latina, foi necessário novas simbologias, ou seja, um cedilha, um sinal gráfico til, um acento circunflexo, enfim, que são sinais que não são utilizados no idioma americano. Então, o que foi feito? Foi feita uma extensão desse código ASCII. Então, por isso que a gente fala de código ASCII estendido, né? Que ele foi para 8 bits, então, e nos dava a combinação de 256 símbolos. Então, aí sim nós conseguimos ter toda essa parte para dar suporte ao nosso idioma usando sistemas informáticos, né? Por exemplo, olha só, aqui nós temos um trecho da tabela ASCII. Na área de materiais você também encontra ela na íntegra. Por favor, não vai me decorar a tabela para a prova, né? Eles não vão cobrar a tabela ASCII na prova, né? Por favor. Mas só para compreender, eventualmente, usando um editor, um usuário ou outro faz lá, pressiona a tecla Alt e no teclado numérico pressiona 166, o código 166. 166 equivale ao ordinal feminino, faz aquele primeira. E Alt 167 faz o ordinal masculino. Então, de onde que ele tira isso? Ele tira uma tabela de códigos, com 256 símbolos. Tá? Aqui a gente vê a observação com 255, não 6, porque o 0 também conta como um valor. Ok? Claro, existe uma outra tabela chamada Unicode. É uma tabela bem maior, né? Uma tabela de 16 bits. Isso nos dá 65.536 símbolos diferentes. Tá? E para que ela serve? Imaginem só 256 símbolos, que é o que dava, ou que dá, uma tabela ASCII estendida, não compreende outros idiomas do mundo, como japonês, como árabe, russo, hebraico, enfim. Precisava de uma tabela maior que contivesse todos esses símbolos. Então, nós podemos observar ali a tabela Unicode. Quando estamos navegando na internet, se observarmos no navegador da internet, no Internet Explorer, por exemplo, nós podemos observar nessa situação a codificação da página e a gente acha lá, cuidado para não confundir com código-fonte, a codificação. E a gente vê lá que ela pode ser baseada na tabela Unicode. Vamos dar uma olhadinha? Vou dar um ESC para sair da minha apresentação. Vou abrir aqui o Internet Explorer, tá? Que é o navegador padrão da Microsoft. Tá? Ele já está tentando carregar a página inicial aqui, no caso do meu computador. É a página do Google. Vou clicar aqui onde diz página. E aí eu tenho várias informações nessa área. Como, por exemplo, deixa eu dar aqui o perguntar depois. Posso clicar aqui, daí eu vou ter, cuidado aqui, hein, gente, o exibir código-fonte, que vai mudar o código, vai nos mostrar, no caso, o código HTML. A gente vai aprender isso lá na parte de internet, tá? Só que se eu vou aqui em codificação, eu observo aqui, ó, seleção automática, europeu ocidental, aí tem um mais aqui com vários códigos, enfim. E eu tenho aqui, olha que interessante, Unicode. Opa, já ouvimos esse nome aqui, Unicode, não é? Então, Unicode é uma tabela de códigos, tá? Com mais de 65 mil símbolos, que é utilizado, então, para que você consiga ver qualquer site. Por exemplo, se você abre um site japonês, por exemplo, e não está habilitado o Unicode, hoje por padrão já vem habilitado, claro, você vê um monte de quadradinhos ao invés das palavras, dos símbolos, porque ele não consegue representar, ele representa com um quadradinho, que é um símbolo que ele escolhe para isso. Então, se você habilita a codificação para Unicode, então todos esses símbolos que até então não eram visíveis passam a ser observados. Então, na apresentação aqui, nós podemos observar, retomando aqui, que eu tenho uma tabela menor, que é a tabela ASCII, e uma tabela maior, que é a Unicode. Passando aqui, lembrando que essas apresentações todas estão disponibilizadas na área de materiais, caso você queira consultá-las, né? Não tem problema nenhum. Então, aqui eu tenho um trecho, claro que eu nem vou colocar a tabela inteira, né, pessoal? Da Unicode aqui. Imagina se eu colocasse lá Não está, então, por favor, nos materiais dessa tabela, uma tabela muito longa. Tá? Eu trouxe um trecho aqui para vocês poderem observar.
Então, com isso, tivemos aqui rapidamente uma aula a respeito de tabelas de código, né? O computador é baseado nelas, então, para representar os seus símbolos. Isso cai pouco em provas, só que é interessante que você saiba o que significam os termos ASCII e Unicode, porque eles podem fazer uma pergunta do tipo, um vírus muito mortal que saiu na internet agora é o Unicode, um vírus que muda todas as letras de lugar. É mentira, por favor, tá? Então, o Unicode é uma tabela de código, ela é utilizada no fim para desenhar, para montar, então, diversos símbolos que nós usamos para nos comunicar, ok? Então, vamos lá. Até a próxima aula.